pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e hoje vamos receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho, é minha amiga Elda Evelina. Ela que é palestrante e é escritora espírita, tendo publicado já vários livros, na sua carreira. Vamos só esperar ela chegar para a gente começar a nossa live, que vamos falar sobre vida e afeto, como vocês podem ver aqui em cima, tem o nome da nossa live. Tudo bem com vocês? Boa noite para todos que estão chegando. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Muito obrigado mesmo, tá bom? A Elda Evelina, ela tem escrito alguns livros. Por exemplo, os títulos são Breves Reflexões, Experiências da Vida, Aprender com o Mestre sobre o Amor. Aí tem o volume 1 e o volume 2. Reflexões da Alma, Sonhos, Como os Tenho, e assim em diante. Bom, falar nisso, ela já chegou, ela está aqui conosco. Colocar a Elda Evelina aqui. Ela aí já chegou. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Como é que você está? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso. Consegue me ouvir bem? Perfeito, e você também está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo em alto e bom som. Pois é, enquanto as pessoas, os nossos convidados vão chegando, Elda, vamos fazer uma oração? Você prefere fazer a oração agora no começo ou prefere fazer no finalzinho da live? Como você preferir, deixa por sua conta. Então, eu vou pedir para você, por gentileza, nos brindar com a sua oração aqui, para a gente já começar realmente assim, muito energizado essa live. Pode ser? Tá bom, tá ok, tá joia. Pai amado, é com imenso prazer, um carinho imenso no meu coração de estar aqui nesse momento e agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de podermos compartilhar alguns ensinamentos, compartilhar informações muitas vezes importantes para nossas vidas, mas agradecer principalmente pela oportunidade de estarmos vivos no corpo e que nos traz tantas condições de assimilarmos aprendizados e seguirmos por essa jornada, tentando evoluir moral e intelectualmente. É maravilhoso poder estar aqui, é maravilhoso poder contar com a espiritualidade maior, saber que o amado Mestre Jesus nos conforta, nos intui através de seus mensageiros, um ser maravilhoso em nossas vidas. Agradecemos por tantas coisas que muitas vezes nem sabemos, mas temos a certeza de estarmos recebendo. Pedimos, ó Pai, que possamos ter tranquilidade, que possamos fazer contato com energias salutares para levarmos a palavra de uma forma mansa, tranquila e de coração, plenamente de coração. Que a paz esteja com todos nós e nossos amigos que estão a nos ouvir e ver nesse momento possam receber energias maravilhosas em seus lares e em suas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Nossa, que oração maravilhosa. Bem, eu estava falando aqui que a Elda Evelina, nossa convidada aí, minha amiga pessoal, é uma palestrante e escritora espírita, tendo publicado livros com os títulos Breves Reflexões, Experiências da Vida, Aprender com o Mestre, tem o volume 1, volume 2, Reflexões da Alma, Sonhos, Como os Tenho, e tantos outros livros. Quem quiser saber mais, o site dela é o www.eldaevelina.com. Correto, Elda? Correto. Se quiser acrescentar, tem um canal no YouTube com as palestras, os vídeos de palestras também. E o canal, como é que é? Elda Evelina. youtube.com/Elda Evelina. Perfeito, ótimo. Tá? Aí. E uma informação importante, que tudo sem custo. Então, Elda, hoje a gente vai falar sobre vida e afeto, O que a gente pode trazer de bom, com esse tema? Pelo menos a minha ideia é que a gente possa trazer informações boas, carinho
para poder alertar a gente para alguns pontos interessantes e informações que talvez possam acrescentar às nossas vidas. Perfeito. Então tá aí a palavra. Bom, então nosso tema, vida e afeto. Eu queria fazer algumas reflexões sobre o significado de alguns termos, aqui no caso, vida e afeto, e refletir sobre cada um deles. Eu sempre gosto de trazer essas definições até para a gente poder entender em que contexto a gente está colocando essas palavras, né? E o que a gente está querendo dizer com elas, né? Acho que é importante para poder encaminhar a pessoa dentro desse contexto. Bom, vida, a definição que está no dicionário, é o período entre o nosso nascimento e a nossa morte. Isso se chama vida, né? Achei interessante, esses dias estava assistindo uma palestra que recomendo, não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem a ver com cuidados com a morte, e eu achei muito interessante. Não sei se vocês conhecem um caminho da medicina que se chama cuidados paliativos. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma médica que começou esse trabalho, Ana Cláudia. No começo ela foi até meio que colocada, meio de escanteio, que as pessoas, os médicos não estavam aceitando muito bem, e hoje ela está muito bem reconhecida nesse trabalho. E ela fez um comentário, eu trouxe só por curiosidade, que as pessoas normalmente falam que a morte é o contrário da vida, né? E ela quis, então, trazendo algumas reflexões que não. O contrário de morte é nascimento. Vida é vida, não tem contrários. Ela já é plena, né? Vamos dizer assim. E vida, vamos pensar, inúmeras religiões trazem que a vida é nesse contexto, quer dizer, entre o nascimento e a morte, e que o espírito, depois da morte do corpo físico, ele vai para um outro estágio, mas que ali fica eternamente. Tem aí várias nuances entre algumas religiões, que acontece dependendo da forma como a pessoa se comporta, passa por algum trânsito, né, em alguns outros meios, etc. Mas basicamente é isso. Ele nasce, transita pelo plano físico, o corpo físico morre e ele vai para a eternidade. Bom, tem as religiões ou as filosofias, como queiram colocar, reencarnacionistas, que já é um outro detalhe, né? Que inclusive o nosso no Espiritismo. Então nós nascemos vindos de uma outra encarnação, né? Que nós encarnamos e desencarnamos várias vezes. Então quando nós chegamos aqui no plano físico, já transitamos por outros caminhos como reencarnados. E passamos aqui por uma série de experiências e vamos aprendendo, vamos buscando a nossa evolução. E qual é a meta? Que tudo tem que ter um sentido. Nada é por acaso ou é por ideia de alguém, não é? A não ser que seja pela ideia de Deus, né? Mas, então nós transitamos aqui, aprendemos, buscando a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral. Com que propósito? Tem que ter um propósito. O propósito nosso é evoluir a ponto de nós alcançarmos uma condição de espíritos puros. Por enquanto é só um sonho, pelo menos da minha parte, né? Estou longe disso. Mas aí, essa é a proposta nossa. E nesse caminhar em direção a alcançarmos essa condição de espíritos puros, poder estar mais pertinho do ser crístico que chegou ao planeta com a personalidade de Jesus. Eu não sei se é uma terminologia frequente, e é bom, às vezes, eu gosto de esclarecer para a gente ter um entendimento, ou saber que estamos falando na mesma língua, né? É que muitas vezes as pessoas fazem uma certa confusão entre Jesus
e o Cristo. Não sabem essa diferença. Muitos já sabem, principalmente aqueles que já assistiram a falar alguma coisa a respeito. Então, o ser crístico é que participou ou coordenou a formação do nosso planeta. Esse ser crístico, espírito puro, que foi orientado por Deus a se organizar um colegiado para juntos formarem o nosso planeta. E eu faço assim, um pouco de jogo de palavras, como a gente sabe que o planeta, nós estamos aqui, planeta Terra, formação há 4 bilhões e meio, alguma coisa assim, não é isso? E eu brinco então, que a gente fala assim, Jesus está conosco. Vocês não imaginam há quanto tempo ele está conosco. Olha bem, se ele coordenando um colegiado, um grupo angelical, para fazer a formação do nosso planeta, 4 bilhões e meio, quantos bilhões de anos ele precisou para chegar ao ponto de já estar programado, organizado, com organograma, cronograma e tudo que mais para poder formar o nosso planeta, não é? E aí eu brinco que ele deve estar conosco há mais de 6 bilhões de anos, é só uma brincadeira da minha parte, né? Os 4 bilhões e meio é uma informação correta dentro da nossa ciência, das nossas pesquisas científicas. Então esse ser crístico é um ser maravilhoso. E esse ser crístico que aceitou vir até nós na personalidade Jesus. Também uma diferença, eu acho que sempre, bom, não sei até, com aquela questão, não sei até que ponto eu precisaria de trazer esses detalhes. Por exemplo, para ficar mais claro, né? Eu, em outra encarnação, eu tive um nome. Esse nome era o nome que a minha personalidade naquela época carregava, tinha esse nome. Nessa encarnação, a minha personalidade é Elda. Né? Só para vocês sentirem o que eu estou querendo dizer com relação a Jesus. Né? Não querendo fazer comparação nenhuma, por favor. Então, Jesus, eu ser crístico, originalmente, aceitou um encaminhamento do Pai para estar conosco nessa personalidade, no corpo físico, para nos trazer ensinamentos maravilhosos. Estou fugindo do tema, mas não estou fugindo daquilo de que eu gosto, que é trazer essa figura maravilhosa em nossas vidas. Não é verdade? Teve uma certa vez que eu fiz uma palestra, que era Natal, e o nome da palestra é O Verdadeiro Presente de Natal. Que eu fiz a palestra toda em cima do presente de Natal, que era Jesus em nossas vidas. Né? Então, eu acho muito legal, assim, um carinho imenso. Mas voltando ao nosso tema. Então, nós falamos sobre a vida, que a vida, então, dentro do significado que nós trazemos, é o período entre o nascimento e a morte. E que para algumas filosofias, religiões, aí no caso vou trazer a reencarnacionista, que é o nosso caso. Então, a vida é muito mais ampla do que isso, porque nós podemos considerar como vida todas as nossas encarnações e reencarnações. Então, a nossa vida é muito plena, né? É bem extensa, que a gente não tem nem ideia. Então, aqui é só um pedacinho. Esse período entre o nascimento e a morte do corpo físico é só um pedacinho dessa grandiosidade da nossa participação nesse processo. Então, vida já está mais ou menos claro. E a nossa palestra é vida e afeto. Por isso que eu queria trazer bem esse conceito de vida. A vida, nós convivemos com as pessoas, nós temos interações, nós precisamos de estar sempre atentos com relação a como nós interagimos com o mundo, interagimos com as pessoas, interagimos com os seres da maior variedade possível, porque tudo isso faz parte dessa vida maior, mais plena, mais ampla. Porque tudo faz parte do nosso aprendizado. A gente não consegue aprender se nós não interagirmos. E para interagirmos, precisamos de fazer contato, evidente. E para fazer contato, esse contato pode ser positivo ou negativo.
O nosso caminhar aqui é um contato de afeto. E o que seria afeto? Afeto dicionário traz assim, sentimento ou emoção em diferentes graus de complexidade. Por exemplo, amizade, amor, carinho. Certamente é muito mais amplo do que isso. Porque quando eu vi essa definição, me pareceu pobre. Porque me parece que assim, afeto não é só sentimento e emoção. Afeto é algo que sai de nós, atinge o outro, não é? Quando você está conversando com alguém e o seu olhar está vazio, mesmo que você diga que está ali, e dá um abraço, parece que não disse nada, foi só um contato físico. Mas se você está com alguém, você nem precisa dar abraço. O seu olhar para essa pessoa dá um recado completo. Então, afeto, nesse meu entender, é muito mais do que a gente estar conversando, dizendo o que sente, ou tentando exprimir por um contato físico, porque é algo que exala, vamos dizer assim, né? Aí eu vou trazer uma informação que certa vez eu encontrei. Tem uma instituição no Canadá, inclusive até eu posso mandar um vídeo que eu acho muito interessante, eu não estou me lembrando o nome do cientista, um físico. Eles estudam as ações do coração por suas vibrações em relação ao mundo. Qual é como o abatimento cardíaco atinge o mundo de uma forma geral. E batimento cardíaco tem a ver com afeto, tem a ver com sentimento, não é? Então, desde que seja um sentimento negativo ou positivo. Não estava no meu programa, mas me surgiu a oportunidade de falar, que eu acho que representa muito bem essa parte que eu quis trazer da emissão de energia ou de vibração dos nossos sentimentos à nossa volta. Eles fizeram um teste certa vez, foi por volta de 2011, 2012, e eles estavam fazendo uma pesquisa sobre o equilíbrio do ponto, o equilíbrio do eixo da Terra. Então eles fizeram, tem toda uma tecnologia, equipamentos sofisticadíssimos, e eles fizeram um apanhado de vibrações que ocorreram no planeta durante um determinado período. E, num determinado ponto, deu um pico muito grande de movimentação do planeta e até de uma certa mudança, não vou dizer assim mudança de eixo, mas de um tumultozinho, né, a ponto de ser identificado. E eles foram então fazer uma pesquisa em que momento daquele período isso aconteceu. Porque seria importante o que aconteceu que levou a que a Terra tivesse essa vibração não positiva, né, de até uma mudança, de uma perturbação no eixo. O que eles identificaram? Eles foram até que chegar a um dia específico, 11 de setembro. Mas o que pode ser? Foram os aviões? Não, não foram os aviões. Foi a explosão? Não foi a explosão. Bom, o que pode ter sido? Como dentro dessa equipe, desse contexto em que ele trabalha, o objetivo era cuidar de como é que as nossas emoções, como é que o nosso coração interfere. Então, eles foram nesse ponto. E, bom, então, foram tentar localizar a hora, identificar a hora em cima de mapas e etc. E a hora não era, como eu disse, a hora da explosão e nem do contato nos prédios. Foi 10 minutos depois. O que foi? Foi a
movimentação das pessoas de pavor no mundo inteiro. Então, a perturbação emocional das pessoas, nesse conjunto todo, é que ocasionou essa perturbação no planeta. Vê que deu importância muito grande, né? Porque aí tem várias pesquisas, eu gosto muito desse tipo de pesquisa, e tem várias pesquisas com relação ao coração, com relação ao sentimento. Esse é um deles que foi assim, muito grande, né, e uma constatação assim, muito evidente, porque foi por equipamentos, não foram por emoção. Né? As pesquisadoras estavam cuidando de dados, né, e de gráficos. E uma outra coisa que eles também já pesquisaram é com relação a o que é nosso batimento cardíaco no nosso dia a dia. Né? Então aí vamos largar ou abandonar esse momento assim tão grandioso, vamos dizer assim, que eu trouxe, mas no dia a dia. O nosso coração, ao bater, emite ao nosso redor, pela vibração, tudo que nós sentimos, seja positivo ou negativo. Então, essas emoções, elas atingem pessoas e lugares sem elas estarem sabendo, a não ser que elas saibam disso e façam por propósito, né? Então, isso traz para a gente uma preocupação de que como nós devemos nos cuidar, né? Tanto daquilo que nós sentimos, ou o contato que nós temos com o sentimento de outras pessoas. Isso tem a ver com o sentimento, porque nós estamos falando de afeto, né? A ideia é essa. Mas é bom que a gente perceba a grandiosidade dessa questão. Então a gente vai entender com algumas colocações, como por exemplo, a gente aprendeu no Espiritismo que quando nós vamos a um ambiente e nós não nos sentimos bem, é porque a energia daquele ambiente não está bem. Quer dizer, não há uma concordância entre aquilo que eu sinto e aquilo que o ambiente me mostra ou me oferece. Agora, com a ciência, tem mais informações do que isso. Porque não é só assim, não, porque aquelas pessoas não estão bem. É verdade. Mas como é que chega até nós? A vibração, mas hoje, cientificamente, também a gente já sabe, é a vibração do nosso batimento cardíaco. É a vibração do sangue nas nossas veias. Olha, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, nos preocuparmos como é que nós estamos neste mundo. E temos que prestar muita atenção, porque nós não podemos reclamar que o outro, às vezes, está cometendo esse ou aquele erro e está agindo dessa ou daquela forma que está em desacordo com o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Mas até que ponto nós estamos reagindo a isso? De que forma? Então nós precisamos prestar muita atenção. Que se o outro está fazendo algo, nós podemos fazer algo de retorno que possa, de alguma forma, ir amenizando isso. Mas se nós acrescentarmos essa energia, nós vamos aumentar a amplitude dessa energia que nós não estamos gostando. Então a gente tem que ter muita essa preocupação. Mas eu sei que está dentro do tema e é uma coisa que eu acho que está muito atual, vamos dizer assim, essa preocupação. Mas vamos voltar para o afeto. É um sentimento mais bonito, né? Vamos lá. Vamos voltar para o afeto. O afeto, ou essa emoção, que, como diz o dicionário, remete-nos a algumas ações, e está um pouco dentro disso que eu já falei, do dia a dia, que nós fazemos de uma forma rotineira e não nos damos conta. Lembrando um pouco isso que eu já falei. Então, se nós somos alcançados por determinada ou notícia ou um tipo de conversa, nós, se não tomarmos cuidado, essa emoção pode nos tomar e nós reagimos sem perceber o que estamos fazendo. A gente faz de impulso, né?
Então, e a gente pode atingir dimensões que vai depender da forma como estamos pensando e da nossa capacidade de emanar, ou de reagir, ou de oferecer essa vibração ao nosso redor. Então, nós precisamos de tomar cuidado. Mas eu quero falar sobre o afeto, e vou isso mais ao final, relacionado ao Setembro Amarelo. Mas nós vamos chegar lá, nós temos muito tempo ainda, não é? Eu estava preocupada que eu não ia ter o que falar, olha, estava falando com a Edivan. Tava falando, 30 minutos. pois é, eu estou vendo aqui, estou controlando. Eu falei com a Edivan, eu acho que eu tenho um pouco para falar, nós vamos terminar antes da hora. Mas eu não sei não, agora eu já não sei mais se eu vou terminar antes da hora. Mas vamos seguir em frente então. Então nós precisamos perceber quando nós recebemos alguma emoção, o que nós estamos fazendo com ela e como nós estamos dirigindo a emoção que está tomando conta de nós nesse momento. Precisamos estar atentos com relação a isso. O carinho, nós precisamos de ver atividades quando nós expressamos sentimentos, emoções. Normalmente esse afeto, esse sentimento positivo, a gente compartilha com pessoas que não são caras, não são queridas, né? Às vezes para outras somos, de certa forma, indiferentes e outras nem tanto, nem indiferentes e nem carinhosos. Precisamos de prestar atenção como é que nós estamos reagindo nesse nosso contexto. Isso tem a ver com o tema do mês, né? Setembro Amarelo. Como é que nós estamos lidando com as pessoas? O caminho aqui era outro, mas está me vindo uma ideias no sentido de ficar especificamente no Setembro Amarelo, porque que remete a essa questão do suicídio ou desse desequilíbrio emocional, às vezes nem atingindo o suicídio, mas de ter uma propensão a. Né? O que leva essas pessoas a isso? Estava assistindo a um encontro, estava Maís, estava o Geraldo Campetti, estava o André Siqueira, né? Levantaram algumas questões, como a tendência à depressão, que pode ser biológica, não é só emocional. Às vezes as pessoas têm realmente uma condição orgânica que pode levar à questão de algumas substâncias no organismo, etc. E essas pessoas, geralmente jovens, mas tem também pessoas idosas, como também tem crianças, elas dão sinais. Elas sempre dão sinais. E para que a gente possa identificar esses sinais, primeiro a gente tem que ler a respeito. Fazer um elenco de sinais que possam ser a nossa meta de olhar. Né? Sinais na convivência. Pessoas ficam mais retraídas, têm algumas atitudes estranhas do que costumava ter. Né? Então a gente precisa olhar, e esse olhar tem a ver com afeto. Porque se você não tem afeto pela pessoa que está ali, de certa forma, pedindo atenção, ou até a ponto de pedir socorro, nós não temos afeto, nós não vamos observar. Então tem aquele afeto natural de ser uma pessoa querida, um filho, um neto, um marido, esposa, né? Um amigo querido. Mas a gente precisa ampliar esse olhar e esse cuidado, porque nós podemos estar num ponto de sermos corresponsáveis pelo não cuidado. Não no sentido de a gente ser responsabilizado pela ação, pelo ato do suicídio, mas a gente tem uma certa responsabilidade por não ter estado atento e poder oferecer ajuda. A ajuda, muitas vezes, não precisa nem de você tomar atitudes mais explícitas, porque, como eu até conversei com a Edivan, quando a gente pensou sobre esse tema, Setembro Amarelo, que é muito técnico. Eu não sou técnica da área. Eu sou curiosa, eu posso procurar ouvir. Essas semanas eu fiquei tentando ouvir algumas coisas a respeito, mas eu não me atrevo a dar uma opinião técnica, porque eu não é da minha área. Né?
Mas há coisas que nós no dia a dia podemos fazer. Não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra, para a gente saber, tomando informações adequadas, que nós podemos fazer com relação ao afeto. Esse tema foi escolhido com muito cuidado, tão curtinho, né? Mas foi com muito cuidado, porque a vida é a nossa existência. E a nós, como espíritas, a existência não é só essa, do meu nascimento aqui, à minha morte, ou a desencarnação, como se costuma colocar. Ela é muito mais ampla, porque ela veio de antes e vai acontecer depois. Ela vem de reflexos anteriores e pode causar problemas e ter reflexos na próxima. Então, quando nós nos cuidamos nesta encarnação, estamos nos cuidando para o futuro, mas não é só para o futuro de uma existência física. É o futuro em outras existências também. É muito grandioso isso. E isso coloca para nós uma necessidade de estarmos mais atentos e mais cuidadosos. Que como espíritos também a gente sabe que não é só um compromisso com nós mesmos. Aquilo que eu posso, que está claro, óbvio, na frente, e eu não faço, eu mesma não preciso nem de outra pessoa no plano espiritual ou em outra encarnação, se me vier a condição de ter alguma percepção disso, é responsabilidade. Isso vai de alguma forma mexer comigo. Então não é mais fácil a gente resolver isso antes, não é? De ter os cuidados agora. A gente pode estar resolvendo coisas do passado e poderemos estar nos antecipando para não ter mais problemas, pelo menos nessa área, no futuro. Então é muito preocupante e muito nós não nos cuidarmos e ao mesmo tempo é uma percepção maravilhosa de podermos nos antecipar. Então vamos pensar a respeito disso. Mas o que eu posso fazer com relação às pessoas com quem eu vivo ou tenho convivo? Vamos colocar assim de uma forma mais simples mesmo. O que acontece? Mas eu não conheço aquela pessoa. Mas tem muita gente que faz isso e eu não conheço, não sei nem quem é. É uma forma da gente se afastar, né, de uma responsabilidade. Mas tem uma coisa de que eu gosto muito, e quem me conhece sabe que eu gosto muito, que são as redes sociais. Tem muita gente que fala que a rede social é um problema, realmente é um problema, quando é mal usada, né? Quando é mal conduzida, é um problema, realmente. Mas é de recursos imensos para nós. Você chega e abre um Face, que é uma coisa que eu faço todo dia, né? Instagram, Face, YouTube, etc., né? E eu faço com esse prazer e com esse propósito. Faz um cartãozinho. Pega uma foto, uma flor, uma pintura que seja. Escreva uma frase, duas. E ponha. O retorno é impressionante. Eu não tenho aqui 1000 seguidores, não tenho. Meus seguidores são um númerozinho bem pequeno. Mas se eu puder fazer algo por esse númerozinho pequeno, e essa pessoa despertar e compartilhar, isso vai se transformando assim em progressão, não sei nem se geométrica, eu tenho acho que mais do que isso, né? E como isso pode se espalhar. E não é só no vizinho do lado. Nós estamos fazendo contato com o mundo inteiro. Por que a gente, às vezes, resolve fazer coisa diferente, não é? Bom, cada um tem o seu caminho, tem a sua escolha e cada um vai ser responsabilizado pelas escolhas que fazem. Mas a gente vai tentando fazer a nossa parte, não é isso? Então, muitos instrumentos, como eu coloquei, como esse que nós estamos usando aqui para fazer a palestra. Então, por exemplo, esse período que a gente está vivendo de março até agora, não poderia dar palestra, não poderia participar de estudos, porque eu não posso ir presencialmente. Mesmo que o grupo faça, eu não vou, porque eu não tenho condição física, né? Tenho riscos de vida.
ou riscos maiores, né? Primeiro, ser idosa, 68 para 69 anos já por si só, não é? E outras coisas, né? Questões mesmo orgânicas. Mas eu posso fazer isso. Estou sendo útil. Se a pessoa publica alguma coisa que eu sinto que pode estar desequilibrado, eu não preciso dizer para a pessoa, mas eu posso publicar um cartãozinho, publicar uma frase e, quem sabe, poder tocar um coração, né? Isso aí é as pessoas, por exemplo, ele fala assim, como é que a gente pode trabalhar aí ou mediunicamente, ou que seja, lá no grupo, às vezes em estudos, né, a gente comenta. Então, como é que eu posso, se eu por acaso encontrar uma pessoa que está triste, o que eu posso fazer? Aí tem algumas questões que eu comento. Primeiro, eu não sei se essa pessoa vai me dar liberdade de chegar. Eu posso mais atrapalhar do que ajudar se eu chegar lá e quiser conversar com ela. Então eu tenho que ter muito cuidado. Nessa questão do afeto, nós temos que ter um cuidado com como é que a gente aborda essa questão, seja ela qual for. Mas tem um detalhe, tem uma ação que não tem erro. Fazer uma prece por essa pessoa. Essa não tem erro. Ela não sabe o que está recebendo, mas a gente está emitindo emoções. Né? Aquela questão do coração, dessa pesquisa científica, não é achismo. Né? Então, se eu chego num ambiente, eu chego num lugar e eu procuro sentir uma emoção positiva para essa pessoa, ela vai sentir essa minha emoção mesmo que ela não saiba. Por que a gente não faz isso? É tão fácil, né? Sem a gente assumir a responsabilidade, porque fazer uma prece não é difícil, não é? Fazer prece, alguém pode estar pensando assim, mas eu não sei fazer prece. É provável que num desses grupos, dessas pessoas que estão aqui, assim, eu não sei fazer uma prece. A gente costuma ouvir essa frase, né? Eu não sei fazer prece. Aí tem uma historiazinha. Tá vendo que o tempo vai chegar lá. E para quem chegou agora, que eu estava falando que eu não ia conseguir fazer a prece de 1 hora, gente. Mas já está chegando quase, né? Tem uma historiazinha que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem a oração do Zé. Pelo menos eu vou contar como eu conheço. Né? Você já conhece, Edvan, essa história? Eu acho que essa história é muito conhecida. Mas é uma história que nos remete a entender que não é difícil fazer uma prece. Um senhor, bem humilde, sempre entrava numa igreja, aí a história numa igreja católica, e ele se chegava a uma imagem de Jesus, ficava ali quietinho, e o padre só olhava, porque todo dia, naquele horário, esse senhor estava lá, ele só ficava ali em frente à imagem de Jesus, movimentava a boca rapidinho e saía. Dias e dias e dias. Até que um dia ele não apareceu lá. Aí o padre ficou, mas o que será que está acontecendo? Ele vinha todo dia, aconteceu alguma coisa com ele. 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada dessa pessoa aparecer. Aí ele foi a buscar as redondezas se alguém conhecia, sabia o que era. Bom, ele soube então que esse senhor estava internado num hospital ali perto. E o padre foi lá. Vou colocar que é uma freira, geralmente em hospital do interior, né? Freiras são enfermeiras, né? A história, se não me lembro, se eu não me engano, era mais ou menos isso. E ele vai e pergunta, tem uma pessoa assim, assim? Aí o padre já tinha perguntado o nome dele, era José. Né? Aí a enfermeira falou assim, ele está deitado naquela cama ali, mas ele fica tão sozinho, ninguém visita ele. Eu disse, mas ninguém visita? Não, ele nunca recebeu uma visita. E tem mais um detalhe. Sabe aquele negócio de 69 anos, a gente começa a esquecer? Lá no início da história, quando o padre perguntou o nome dele, perguntou o que ele falava, né? E ele falou assim, não, eu só chego aqui, olho para Jesus e falo assim, Jesus, aqui é o Zé. Era só isso que ele falava. Então, chegando nesse hospital, então, ele foi até a cama do José e tinha uma cadeira ao lado da cama e o padre se sentou ali.
E conversando com ele, eu soube que você nunca recebeu uma visita aqui. Aí eu disse, não, eu recebo uma visita todos os dias. Entra um senhor aqui, muito bonito, senta aí nessa cadeira onde o senhor está sentado, olha para mim e fala assim, José, aqui é Jesus. Né? Então, a prece dele era só isso. Jesus, aqui é José. Você vê como é que é fácil fazer uma prece? Desde que ela seja do coração. Então, nós podemos ajudar muitas pessoas nesse período, mesmo não sendo médicos, não sendo enfermeiros, não sendo psicólogos, não sendo psiquiatras. Uma prece já será uma grande ajuda. E faz parte do afeto, da vida e afeto. Porque com essa demonstração de afeto, nós estamos emitindo a partir do nosso batimento cardíaco uma emoção positiva. Nós estamos vibrando amor, vibrando carinho, vibrando preocupação, vibrando querer ajudar. É fácil. Alguém deve estar pensando, é fácil? É fácil. Desde que a gente assuma que a gente pode fazer. É fácil. Primeira vez pode ser difícil, a gente pode ficar envergonhado. Assim, não, mas vou fazer isso. Será que o pessoal não vai achar estranho? Né? Eu falar alguma coisa, não está saindo. A gente fica com essas preocupações, né? do contexto social. Mas vamos abandonar isso aí e vamos procurar fazer o melhor dentro desse mundo que a gente vive. Né? A percepção da vida, quer dizer, a gente perceber que nós estamos vivos é uma coisa muito bonita. Porque ninguém quer morrer, né? Ninguém quer ficar vivo. Né? Mas se a gente tiver a perspectiva de que a gente não vai morrer nunca, só esse corpo que vai ser jogado fora, até nisso eu vou trazer mais uma informação, que está lá na Gênesis. Olha, daqui a pouco você vai ter que puxar minha orelha, porque eu estou falando demais. Tem uma vez que fui fazer uma palestra lá na FEB, e o tema é o esforço que nós fazemos para evoluir. O título é esse, o esforço que nós fazemos para o processo evolutivo. E eu fui fazer uma pesquisa, como é que eu iria falar sobre isso? E na Gênesis tem um capítulo lá, e um item, que fala uma coisa que eu achei muito consolador. E eu acho legal. Porque se é consolador, está dentro dessa coisa do afeto, né? Nós, ao morrermos, ao desencarnarmos, nós abandonamos matéria, abandonamos o corpo físico. Né? E ali coloca o seguinte, que nós precisamos, nós fazemos isso por ser necessário. Não é que a gente morre e a gente perde o corpo. A gente se desliga desse corpo, nós abandonamos esse corpo, mesmo que não seja de forma consciente, porque ele já não está em estágio evolutivo para aquilo que nós já acrescentamos no nosso aprendizado. Então eu preciso descartar esse corpo para que eu, no plano espiritual, vou aprender e me preparar, e na próxima encarnação eu vou adquirir um corpo que já esteja mais compatível com a evolução que eu alcancei. É um processo evolutivo mesmo. Eu achei muito legal isso aí. Tá certo que às vezes a gente não evolui muito. Então aquele corpo que a gente vai ganhar, desenvolver para que nós possamos buscar ele para nós, pode não ser um grande, mas ele será de acordo com a compatibilidade com o espírito que nós já conseguimos alcançar, em termos evolutivos. Aí então vamos fazer um detalhezinho assim. Não é legal a gente poder pensar que na próxima encarnação vai ter um corpo melhor? Não estou falando mais bonito, não. Não é bonito, não, que isso é uma outra história. Mas um corpo em melhores condições. E essas condições vão ser
proporcionais àquilo que eu consegui alcançar de evolução nessa encarnação. Eu achei muito consolador e muito bonito esse processo. Se alguém quiser ler o texto na íntegra, está na Gênese. E se alguém quiser saber, vai lá no meu site, lá e põe assim no procurar, né? Esforço. Põe lá esforço lá no procurar, vai remeter para essa palestra com certeza. Mas não é porque eu estou convidando para ir no meu site, não. É porque eu não estou me lembrando da passagem agora, que eu me peguei de surpresa, né? Mas está lá e pode ouvir. Seguindo mais um pouquinho. Nós já falamos sobre essa conexão com o Setembro Amarelo, né? E então nós precisamos, essas reflexões que eu trouxe, tem primordialmente a ideia de fazer essa conexão entre vida e afeto. Tá óbvio, né? Mas eu quero salientar isso. Por quê? Para que eu tenha uma vida saudável, eu preciso do afeto. Receber e doar. Então é importante que a gente tenha essa palavrinha pequenininha, né? 5 letras, para que a gente perceba o que essas 5 letras nesse conjunto, como está aqui, né? A-F-E-T-O, afeto, o que pode trazer para nós em termos de crescimento, em termos de conquistas espirituais, fazendo com que esse sentimento seja positivo, seja de doação, seja de carinho, em síntese, afeto, né? E a manutenção da vida depende das expressões de afeto, principalmente da manutenção da vida positiva, né? E o afeto não é, aí eu vou ler essa frasezinha aqui, afeto não é só expressar palavras doces, carinhosas, oferecer abraços e beijos. Também requer atitudes, como respeito, comprometimento nos relacionamentos, fidelidade nos sentimentos e bondade, na sua mais ampla expressão. Sensibilidade, empatia e compaixão. Importante que a gente tenha isso em mente e sejamos, então, respeitosos, comprometidos, fiéis, bondosos, sensíveis, com empatia e compaixão, né? Com compaixão, para poder ficar mais correto, né? E que a gente sabe, então, que isso deve estar presente na nossa vida, que serão pontos importantes para a manutenção de uma vida saudável. Queria terminar, e eu vou terminar bem na hora, né? Com um poema, que o nome é Canto de Amor pela Vida. Aí eu vou ler. Canto meu canto de amor pela vida, sigo por caminhos de voltas, sigo por caminhos de idas, observo variados sons, percebo ruídos de cores intensas, como também sou tocada por suaves matizes. Há momento de dor, há momento de risos. Por vezes os risos são de dores, por vezes as dores são sorrisos. Dou voltas pelos contornos da vida, quebro linhas do horizonte e deixo-me cair na imensidão. Chego a lugares inimagináveis, para onde só o sonho pode me levar. Sonho com cores e sons, sons de cores e cores de silêncio. Silêncio que repercute em minha alma e me faz cantar. Cantar melodias de amor, por vezes de dor, por vezes de risos. Continuo por caminhos de voltas, sigo por caminhos de idas. Ouço cores, observo sons, de intensos momentos ou suaves matizes. Vivo de amor, de dor e de sonhos. A vida é meu canto de amor. Meu caminho é de amor pela vida. Muita paz, gratidão pelo momento, muita luz para nós todos. Que lindo, Elda. Nossa, que poema bonito esse aí, viu? Realmente muito bonito. Valeu, obrigado. Elda, eu queria agradecer demais mesmo você por ter aceitado o nosso convite e ter nos brindado nessa noite, uma noite tão boa, tão maravilhosa, assim, com essas palavras, assim, né? Não só eu, mas todos os
que estão aqui conosco agora, estamos maravilhados realmente com a sua fala. E foi realmente muito bonito. Você demonstrou mesmo o que é o afeto mesmo, né? Muito obrigado. Viu? Tem alguém perguntando, repetir o nome do autor. Deve ser da música, né? Alguém está perguntando. É o Lenine. É do poema. Ah, do poema? Sou eu. Acho que é do poema, Do poema é meu. O poema é meu. Está num dos meus livros. Está num dos meus livros aí. Isso. E tem no YouTube, no canal do YouTube, tem esse poema falado por mim, com uma série de fotos, de artes minhas, porque faz parte de uma exposição e esse texto foi para ilustrar a exposição. Gente, a Elda também ela tem essa parte de ela ser artista visual, artista plástica, né, e tal. Ela tem obras maravilhosas mesmo, muito bonitas. Então, assim, quem quiser conhecer mais o trabalho da Elda Evelina, tá lá, www.eldaevelina.com na internet. Tem o canal dela no YouTube com as palestras, né, e também tem o Instagram, que é o @Elda_Evelina. Isso. Quem puder, quem ainda não segue, por favor, siga o canal da Elda Evelina. Você vai ver muito mais conteúdo assim, nesse sentido que a gente acabou de ver aqui, que é realmente maravilhoso. E também aqueles que estão aí que se não fazem ainda, por favor, siga também o canal Somos Espiritismo para a gente continuar o nosso trabalho, né? Assim, divulgar o Espiritismo, né? Isso. Então, Elda, eu vou convidar então para nós fazermos a nossa prece de encerramento, né? Agradecer, né, por essa noite maravilhosa. Tudo bem? Tudo. Então eu vou convidar para que quem se sentir à vontade e quiser fechar os olhos, que nós possamos fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, e a cada respiração renovada a gente sente que energias estão entrando em nós, e as energias deletérias, as más vibrações estão saindo, estão voltando para a natureza, estão indo para outros lugares. E nesse sentido, agradecer a Deus pela vida, a Jesus pela inspiração e aos bons amigos do mundo espiritual, nossos benfeitores, que se acercaram de nós, nos protegendo, nos ajudando para realizarmos essa reunião, essa live tão maravilhosa. Peço, continue abençoando a Elda Evelina para que ela continue levando luz dessa forma, com essas palavras tão boas, tão doces, tão generosas. E assim, agradecidos somos. Que cada um dos que participaram dessa live estiveram, mas precisaram sair, não estão aqui até agora, e recebam também um cadinho dessas bênçãos. Muito obrigado, que assim seja. Amém. Pois é, Elda, então, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite. Eu quero dizer o seguinte, que essa live está disponível, vai ficar disponível no IGTV do canal Somos Espiritismo. Aqueles que não conseguirem acessar ou tiver algum problema, manda uma mensagem para mim que eu mando o link para a pessoa acessar com mais facilidade, né? E realmente, assim, foi uma palestra maravilhosa, né? O afeto, ele é revolucionário, né? Já dizem, né? O afeto é algo maravilhoso. Exatamente, Então é isso, Elda. Eu agradeço demais por você ter estado aqui com a gente, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para você. Então tá, pessoal, para todos que participaram estão aqui, muito obrigado, boa noite. Sigam lá, @Elda Evelina, Elda_Evelina, sigam o canal Somos Espiritismo e assim vamos reforçar a doutrina espírita, né, a divulgação da doutrina espírita. Então eu vou encerrar a live, viu, Elda? Muito obrigado, fica com Deus. Tá? Obrigada a vocês, tudo de bom, muita paz.